Ok, meus amigos participantes do canal Resenha Elias Santos. Gostaria de hoje contar a história do meu primeiro e do meu segundo violão. Antes, porém, queria pedir que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigas, e dá um likezinho no sininho para que sempre que tiver novidade aqui você possa assistir. Sempre nos finais de semana estarei postando aqui louvores, uma história. Tem muitas histórias ainda que eu vou contar aqui na Resenha Elias Santos. Hoje eu vou falar do meu primeiro violão. Eu tinha por volta de 16 anos de idade, mais ou menos, quando eu aprendi a tocar violão e não tinha um violão. E o meu pai, ele gostava muito de Dalva, de Marta, minhas irmãs, e elas já tinham ganhado o violão dele. Ele tinha dado para elas. Eu precisava do violão porque eu não enxergava, queria passar o tempo tocando, aprendendo alguma coisa com o instrumento, mas ele não me dava esse apoio porque ele sabia que eu era evangélico, ia para a igreja e ele não me dava muito apoio, era difícil. Minha mãe não estava em condição de comprar um violão, mas naquele tempo eu pedi a Deus um violão e Deus atendeu. Agora veja bem como Deus atendeu, de uma forma interessante. Dizem que Deus trabalha no contrário do normal. O normal seria Deus abençoar e meu pai me dar o violão, mas meu pai era bruto, difícil de fazer isso. Aí Deus permitiu que meu pai fosse assaltado lá no mercado onde ele trabalhava, no local dele. Um ladrão enganou ele com uma imagem de uma santa e o outro ladrão entrou enquanto ele estava intertido na calçada e fez um rapa na gaveta, levou todo o dinheiro, o apurado que ele tinha, e ele ficou sem esse dinheiro. Minha mãe estava em casa quando ele chegou, triste, e depois eu comentando, mãe, o que foi que houve com o pai, que ele chegou calado e não fala com ninguém. Aí mamãe disse, meu filho, é porque assaltaram seu pai. Entraram lá no estabelecimento dele e levaram todas as suas economias. Bom, eu pedi a Deus que Deus prendesse os ladrões, fizesse com que a polícia prendesse aqueles ladrões. E Deus atendeu o meu pedido. Depois de 3 meses, os ladrões foram presos. E quando a polícia investigou, os ladrões tinham investido em instrumentos musicais, em gravadores, em uma ruma de material que os ladrões tinham adquirido com aquele dinheiro. E a polícia recuperou todo aquele material. Meu pai alugou 2 táxis, trouxe de Natal a Macaíba. E quando ele chegou, era por volta de 6 horas da noite, numa sexta-feira. Eu estava na porta da casa. Quando ele desceu do táxi, a primeira coisa que ele fez foi chegar com o violão para mim e dizer, pegue seu violão. E eu recebi aquilo como uma surpresa, assim, porque ele não tinha condição normal de me dar um violão, porque ele era muito difícil. Mas Deus fez com que eu recebesse esse primeiro violão. Era um Giannini Trovador. E o meu segundo violão foi também um fato interessante. No ano de 1978, Macaíba teve um congresso de jovens, pastor José Barreto de Oliveira promoveu esse congresso de jovens. E nos congressos de jovens teve um concurso bíblico. O jovem que acertasse mais respostas de um determinado livro que era escolhido para o teste bíblico, em primeiro lugar, ganharia um violão. Segundo lugar, Bíblia. Terceiro lugar, livros, CDs, CD, era LP, né? E outros brindes. E meu irmão Samuel, ele trabalhava na Petrobras, supervisor de sonda, depois foi capataz de produção. Ele comprou um violão, mas ele me levou para escolher esse violão na loja. E lá na loja eu escolhi o violão e ele pagou, e aquele violão foi doado para a mocidade colocar como primeiro prêmio do teste bíblico. E eu, como tinha escolhido o violão, vi a qualidade do violão que era boa, de George, violão clássico. Eu resolvi participar daquele concurso. Porém, meu irmão tinha dado o violão, eu disse, bom, eu sendo irmão de Samuel, alguém vai dizer que foi uma como é que chama? Uma peixada, né? Mas não foi peixada, não. Esté, minha irmã, gravou o livro de Daniel em fitas cassete e de madrugada eu escutava
todos os capítulos, versículos, os tópicos interessantes, as visões de Daniel, e tudo aquilo ali eu decorei. E cheguei para o pastor no dia do congresso e disse: pastor, eu quero participar do teste bíblico. E ele disse: como, Elias? Nós não temos provas em braille para deficientes visuais. Ele disse: não, eu faço minha prova oral. O senhor faz uma comissão de pessoas aí e fazem a prova oral e eu respondo e vocês assinalam a questão que eu mandar e depois a gente vê o resultado. Ele convocou o Pedro Justino, que era o presidente da mocidade, que era um funcionário da Coab, ele próprio, o pastor José Barreto, Abraão, que era um diácono de Canguaretama, ou era de Santa Cruz, não me lembro bem a cidade, e o pastor que veio com um coral de jovens de Aracaju. Esses 4 me levaram à secretaria e lá eles leram a prova e alternativas por alternativas eu fui respondendo. Bom, quando chegou a noite para dar o resultado final, foi dado o resultado do 5º, 4º, 3º colocado, e todo mundo na expectativa que o acadêmico em medicina, Antônio Jacome, seria o vencedor, porque ele estudava muito a Bíblia, né? Mas Jacome foi escolhido como 2º lugar. Aí Jacome ficou até preocupado: como é que pode? Isso foi peixada, marmelada, eu não ganhar, e de repente anunciaram aí. E quando anunciaram, quem foi? Elias Alves dos Santos. Primeiro lugar, ganhei com 75,5 e ele teve 70 pontos. Quer dizer, eu tive essa margem de ponto a mais do que ele e graças a Deus, Deus me deu o 2º violão. Então é isso, meus irmãos, meus amigos. Estou aí contando mais uma resenha de Elias. Para frente nós vamos contar outras histórias. Tem uma história de fugindo do touro, do matadouro no centro da cidade, de ladrões que tentaram me assaltar. Vai vir muitas resenhas por aí de pescaria, de afogamento no rio. Mas hoje eu quero contar a história do meu primeiro violão e do meu 2º violão. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e dá um likezinho lá no sininho. Um abraço para todos. Elias Santos. Tchau.